Então, boa noite a todos. Hoje nós iremos iniciar o sistema respiratório, tá? Ele é dividido em duas partes. Nessa primeira parte, nós vamos rever um pouquinho da anatomia aí, só para vocês relembrarem alguma coisa. Vamos ver as mudanças que são do sistema, que fazem parte do processo de envelhecimento. E nós vamos ver algumas patologias referentes ao sistema respiratório, tá? Na parte 2, nós iremos ver mais algumas patologias, ok? Então, essa parte 2 é nossa aula extra, tá certo? Para que quarta-feira a gente inicie no sistema neurológico, tá? Então, essa semana, né, até antes de quarta, vai chegar aí o sistema respiratório parte 2 para vocês. E as nossas atividades, tá? Então, vamos iniciar. Então, nós temos aí, né, só relembrando um pouquinho da anatomia, né, do sistema respiratório. O sistema respiratório, ele se inicia na cavidade nasal, daí ele passa pela faringe, laringe e chega na traqueia, tá? A traqueia, ela é formada por esses anéis, que são em formatos de C, certo? E na traqueia, para o sistema respiratório, eles têm algo que é fundamental, que são os cílios, tá? Na traqueia existe cílios, né? Acho que vocês lembram disso aí. Esses cílios, pessoal, eles servem para dificultar a entrada de sujidades, de micro-organismos, tá? De poeiras no trato respiratório, ok? Dentro do processo de envelhecimento, o nosso idoso, ele vai perder esses cílios. Não perde totalmente, mas perde uma quantia significativa, tá? Facilitando aí a entrada de micro-organismos, de poeira, de sujidades que estão no ambiente, tá? Facilitando a produção de secreções, que essas secreções já são difíceis na expectoração do idoso, ok? Daí, da traqueia, nós descemos para os brônquios, né? Nós temos dois brônquios aí, direito e esquerdo, que se ramificam dentro dos pulmões, através dos bronquíolos, e na extremidade desses bronquíolos nós temos os alvéolos, que é o que vocês podem observar aí nesse recorte, né? Então, aqui nós temos os alvéolos, que ele tem um aspecto de cacho de uva, ok? Dentre esses alvéolos está envolto os capilares, e é a nível de capilares que ocorre a troca gasosa, né? Que é a função maior aí do nosso sistema respiratório, né? A entrada de O2 quando a gente inspira e a saída de CO2 quando a gente expira, ok? E daí nós temos a traqueia como um músculo, né, que nos ajuda na respiração, ok? Nossos pulmões, eles são envoltos, tá, pelos intercostais, pela musculatura intercostal, que também vai ajudar aí nesse processo de respiração, tá? Ele, dentro do processo de envelhecimento, esses intercostais, eles têm um papel fundamental, né, que eles participam, eles ajudam aí no processo da respiração, muitas vezes dificultada no idoso, ok? Mas na frente a gente vai falar aí nas mudanças dos intercostais com relação ao processo de envelhecimento. Tudo bem com relação a essa parte anatômica? E daí nós vamos ver as mudanças que ocorrem dentro do processo normal de envelhecimento. A primeira mudança que nós vamos falar é com relação aos pulmões, certo? Os pulmões a nível de alvéolos. Então, o que é que acontece? Os alvéolos, eles aparecem,
né, ocorre uma mudança na estrutura desses alvéolos. Então, eles aparecem com as paredes mais finas, ok? Ocorre uma redução do número de capilares, tá? Lembrando que os capilares é quem envolve os alvéolos, tá? E os ductos, eles tornam-se mais esticados, causando o alargamento e o rompimento dos alvéolos. Então, vocês observem nessa gravura, tá? Nós temos uns alvéolos jovem, né, de uma pessoa jovem, e nós temos os alvéolos de uma pessoa idosa. Quero que vocês observem esse recorte que está fora desse quadrinho. Observe que na pessoa mais jovem, a estrutura desses alvéolos é um grudado no outro, um juntinho do outro, tá? Isso quer dizer o quê? Que esses alvéolos, eles estão envolvidos pelos capilares. Então, a troca respiratória, ela está acontecendo normalmente. Logicamente que esse normal aí é para aqueles jovens que não têm nenhum problema respiratório, tá certo? Nós estamos mostrando aí os alvéolos de uma pessoa jovem sem problemas respiratórios. Que quando eles tiverem se eles apresentarem algum problema respiratório, dependendo do problema, vai haver aí uma modificação que a gente vai ver quando nós vermos as patologias. Do outro lado, vocês têm os alvéolos do idoso. Vocês observam nesse recorte que está fora do quadrado aí, que ao redor dos alvéolos, vocês observam em todos eles uns espacinhos, mesmo que pequenos, brancos. Uns envoltórios aí meio brancos, meio esbranquiçados. O que é que acontece aí? Alguns desses alvéolos já perderam os seus capilares, tá? Dificultando aí a troca gasosa, certo? Então, é isso que acontece aí. Quando eles perdem os capilares, as paredes desses alvéolos, eles ficam mais finos. Por que que eles ficam mais finos? Porque eles têm que fazer um esforço aí, tanto que fala nesse alargamento, tá? Para que ele ajude na troca gasosa, ele auxilia nessa troca gasosa, muitas vezes comprometendo aí o alvéolo a nível deles se romperem, tá? Então, essa é uma das mudanças que ocorrem dentro do processo normal do envelhecimento. A outra mudança que ocorre é com relação à musculatura intercostal, né? Como eu falei para vocês. As cartilagens costais, elas ficam mais rígidas, tá? Resultando na diminuição da complacência. O que seria essa complacência? É o processo respiratório. É o processo de inspiração e expiração, tá? E o que é que vai acontecer com os músculos intercostais? Devido a uma certa dificuldade que o idoso apresenta nesse processo respiratório, os músculos intercostais, como eles participam, né, desse processo, eles também vão, respiratório, eles também irão participar desse esforço respiratório, tá? O que vai fazer com que eles modifiquem sua estrutura, que é o que a gente chama aí de tórax em formato de barril, ok? É mais característico no idoso que vai apresentar alguma patologia respiratória, porque vejam bem, dentro do processo normal do envelhecimento, o idoso ele já vai apresentar essa dificuldade. Somada essa dificuldade com um problema, com uma patologia do sistema respiratório, o esforço que esses músculos intercostais irão fazer vão ser ainda maiores, ok? E isso vai aparecer, né, a musculatura aí, tá, em forma de barril. Isso é visto a olho nu, certo? E é mais característico, né, no idoso com patologias respiratórias. Tudo bem? Então, esses intercostais, eles atrofiam-se, tornam-se mais fracos e aumentando o esforço respiratório. E o tórax fica em forma de
barril. A outra mudança que nós temos é com relação ao volume dos pulmões, tá? Esses volumes do pulmão, pessoal, eles mudam e como resultado dessa mudança, ocorre o acúmulo de secreções que não expectoram com facilidade. Tá? Então, vamos entender como é que ocorre a mudança desse volume dos pulmões. Veja bem. Ocorre o aumento do volume residual, ocorre a diminuição da capacidade vital, e esses dois vão ocasionar os pulmões subventilados. Vamos entender cada um. O que seria esse volume residual? Eu falei para vocês que a nível de alvéolos, né, dos capilares, ocorre a troca gasosa. Que troca gasosa é essa? Como vocês sabem, sai CO2, entra O2 para que o nosso corpo seja oxigenado. Tudo bem até aí, né? No idoso, o que é que vai acontecer? Esse CO2 que é para sair totalmente, ele não sai por completo. Digamos assim, que ele fica um pouquinho, tá? Lá nos alvéolos. Aí, o que é que acontece? Se ele fica um pouquinho, ele toma um certo espaço. Concordam comigo? Tá? E isso é o que a gente chama de aumento do volume residual, certo? Imaginem vocês aqui, né, um alvéolo, tá? Então, quando a gente expirou, o CO2 era para sair todo, só que no idoso ele não sai, tá? Então, digamos que ele já tomou uma parte aqui, ó, certo? Essa parte foi tomada pelo CO2, que não foi expirado, que ficou. O que vai acontecer? Aumento do volume residual. Clelice, acontece pelo fato da perda dos capilares e também pelo enfraquecimento da musculatura do idoso? Sim, tá? Por quê? Porque mesmo o idoso, até na literatura você vai encontrar dizendo assim, que mesmo o idoso fazendo uma expiração em excesso, quer dizer que ele forçando a expiração, isso ele não vai conseguir com que o CO2 saia totalmente. Justamente por quê? Porque ele já está fazendo um esforço respiratório nos intercostais, tá? E porque os alvéolos eles já estão enfraquecidos, porque eles não são todos que têm a presença dos capilares. É por isso mesmo. Clélia, outra pergunta. Isso no caso de um idoso sedentário, né? Um idoso atleta. Na verdade, isso, Virginia, é do processo de envelhecimento. Isso vai acontecer. Nos que são sedentários, a gente observa isso com mais intensidade, tá? É tanto que o próximo slide ele vai falar da questão da prevenção. Como é que a gente pode prevenir isso nos idosos? Justamente através da atividade física. Porque com a atividade física, eles vão o quê? Ter uma resistência maior, né? A questão em relação a esse processo aí respiratório, tá? Diferentemente daqueles sedentários, mas em ambos isso vai acontecer, tá? Que isso é mudança do idoso mesmo, do processo, faz parte do processo de envelhecimento. Só que alguns a gente vai ver com mais intensidade, que são com relação aos sedentários, né? E com relação aos que apresentam alguma patologia, a gente observa com mais intensidade ainda. Tá certo? Aí, pessoal, continuando o raciocínio. Vocês, né, lá nos alvéolos, uma certa parte já está comprometida com o acúmulo de CO2, tá? Aumentando aí o volume residual. Aí, o que é que acontece? Imagine que quando esse idoso inspirar, que vai entrar, que entra O2, não vai caber todo o O2 necessário para o corpo. Por quê? Porque uma certa parte desse alvéolo, desses capilares, já está com acúmulo de CO2, que não conseguiu ser expirado,
tá? Então, isso vai fazer com que o O2 entre menos, que ocorre o quê? A diminuição da capacidade vital, certo? Essa diminuição da capacidade vital vai fazer o quê? Com que o idoso perca uma certa quantidade de energia, certo? Por quê? Porque a oxigenação que era necessária não vai ser, né, totalmente distribuída, e é uma queixa muito comum do idoso, que é a fadiga, né? A gente observar, todo idoso, ele reclama de fadiga, certo? Essa fadiga é provocada pela diminuição da energia causada pela diminuição da capacidade vital, tá? Esses dois, né, processos, o aumento do volume residual e a diminuição da capacidade vital, vai fazer com que esses pulmões eles fiquem subventilados, né? Sub é o quê? É o que a gente interpreta que é uma falsa ventilação completa, certo? Então, a gente vai, né, observar essa falta de energia e esse relato de fadiga nesse idoso, certo? Devido ao que? Essa subventilação, que o pulmão desses idosos não estão sendo bem ventilados, não estão sendo bem oxigenados. Tudo bem com relação a essas mudanças, tá? Então, dentro do processo normal do envelhecimento, nós vemos essa questão do volume dos pulmões, nós vemos a questão das mudanças da musculatura dos intercostais, e nós vemos a mudança com relação à estrutura dos alvéolos e capilares, tá? Isso acontece em todo idoso, alguns com mais intensidade e outros com menos intensidade. Que esse mais e menos é provocada justamente, né, pela pergunta que Virginia fez aí, tá? A questão da qualidade de vida, certo? Da prática de atividades físicas, que deve ser recomendado para todos os idosos, né? Na realidade, deve ser recomendado antes, tá? Em toda a nossa trajetória aí, né? Para que a gente já trabalhe esse nosso processo respiratório, tá? E quando chegar na idade, né? Na melhor idade aí, como dizem, né? Ele realmente já esteja com esses pulmões bem preparados. Ó, oh, parabéns, também queria virar, certo? Esses pulmões aí bem mais preparados para esse processo que vai ocorrer. Tudo bem? Tá? Agora nós vamos entrar aí nas patologias. A primeira patologia que nós vamos ver é o DPOC, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica. Eita, é mesmo, viu? Mas é o hábito, né? A gente vai se habituando. Aí, pessoal, essas doenças que nós vamos ver, né? Segundo o pessoal da manhã, vocês já viram aí, né? Em clínica, foi? Em saúde do adulto, em alguma disciplina aí. A gente viu, no estágio também a gente tinha a opção de escolher esses casos para poder estudar. A gente já viu até na prática também. Pronto, tá? Então, na realidade, né, vocês vai ser só mais um reforço aí para o conhecimento de vocês, mas a gente vai puxar para a questão aí do idoso, tá? Então, nós temos a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o DPOC, tá? Que ela vai abranger duas patologias, que é o enfisema e a bronquite crônica. O enfisema, ele ocorre a nível de alvéolos, tá? A bronquite crônica, como o próprio nome diz, né? Ela vai aparecer nos brônquios, tá? Então, vamos lá. O fator de risco maior do DPOC, consequentemente, maior do enfisema e da bronquite crônica, é o fumo, tá? E temos outros fatores, como fala aí, que é a questão da poluição do ar e a exposição a agentes irritantes, ok? Então, aquelas pessoas, né, que moram aí em cidades grandes,
elas tendem a sofrer ainda mais, né, com relação a essa poluição do ar, devido a grandes indústrias, né, e tudo mais, os carros, né, mas isso não quer dizer que aqui a gente, né, numa cidade menor, não sofra, certo? Eles sofrem com mais intensidade, apenas, né? A tríade de sintomas da DPOC é o quê? Dispneia de esforço, a fadiga, né, que é causada aí pela diminuição da capacidade vital, né, que vai trazer menos oxigênio para o corpo do idoso e, consequentemente, menos energia, tá? E a tosse produtiva persistente de escarro mucopurulento. Essa mesma tríade vocês vão encontrar no enfisema e irão encontrar na bronquite crônica, certo? Só que nesses dois vocês vão encontrar outras sintomatologias além da tríade. Nós iremos falar delas. E o DPOC, pessoal, ele é irreversível, tá? Então, muitas vezes, né, o idoso, ele demora a ir ao médico, né? Quando ele vai, às vezes o médico ele não consegue logo diagnosticar o DPOC, e com o tempo, tá? Ele tende a ficar mais irreversível ainda, ok? Então, realmente é uma doença crônica, porque ela é irreversível, tá? O tratamento aí seria nebulização, oxigenoterapia, prevenção de infecção, medicações específicas como broncodilatadores, corticoides e antibióticos. Veja que essa questão da prevenção de infecções, né, ela vem, o surgimento dela vem devido à diminuição dos cílios na traqueia, tá? Que vai permitir a entrada aí dos micro-organismos, além da própria secreção que já é criada a nível de alvéolos e a nível de brônquios, ok? O tratamento, pessoal, ele é feito para a qualidade de vida, certo? E para que a doença, ela como é que eu posso dizer? Progrida de forma mais lenta, tá? Tem um progresso mais lento, certo? Mas não vai ter a cura, por quê? Porque a DPOC, assim como o enfisema e assim como a bronquite, elas são irreversíveis, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o enfisema. O enfisema, pessoal, tá indo rápido, tá dando para acompanhar? O enfisema, como eu falei para vocês, é a nível de alvéolos, né? Então, aqui só reforçando que são alvéolos, né? Bolsas de ar frágeis que permitem a troca de CO2 e O2. Os danos são irreversíveis nas paredes dos alvéolos, porque uma vez que esses capilares, eles são destruídos, não tem mais, né, como reconstituir, e os alvéolos, eles ficam expostos aí, para alguns deles até perder, né, a sua funcionalidade, como a gente viu a questão do alargamento dos alvéolos, tá? Dificulta, né, as trocas gasosas e diminui, consequentemente, o oxigênio no sangue, que foi o que a gente já falou, devido ao volume dos pulmões, tá? Aí aqui eu trouxe uma gravura para vocês, que mostra bem como acontece aí o enfisema, tá? Vocês observem aí que nós temos dois alvéolos, né? Um alvéolo que não apresenta, né, enfisema, certo? Consequentemente, né, talvez seja de uma pessoa jovem, e os alvéolos que apresentam aí esse enfisema. Vocês observam que existe muitos espaçamentos em branco, aqui, ó. Tá vendo esse outros espaçamentos aí em branco? Esses espaçamentos, pessoal, eles vão acontecer o quê? Não vão acontecer as trocas gasosas. Então, você veja que um pulmão que apresenta enfisema, o quanto
diminui a troca gasosa, dificultando aí esse processo respiratório. Exatamente. Pode colabar, tá? Devido que aqui a destruição dos capilares, e vocês observam que até os alvéolos, as estruturas, né, são todas diferentes umas das outras. Por quê? Porque uns estão com um processo de alargamento, outros estão tentando fazer esse processo respiratório, tá? E assim, com o esforço, esse idoso vai fazendo, essa pessoa com enfisema vai fazendo essa respiração dificultada, ok? Então, é isso que ocorre aí quando a pessoa apresenta o enfisema. Os sinais e sintomas, nós temos aí a dispneia de esforço, né, como nós já vimos, a tríade aí, a fadiga e a tosse produtiva persistente de escarro mucopurulenta. Além da tríade, quem tem enfisema, ele vai apresentar expiração prolongada. Essa expiração, pessoal, é o nosso corpo tentando fazer com que uma maior quantidade de CO2 saia, né? Seja expelido do nosso corpo, ok? Nós sabemos, né, que o nosso corpo, ele é super inteligente, tá? Então, ele tenta, né, ajudar a sair esse CO2, ok? O uso de músculos acessórios, né, esses músculos acessórios são os intercostais, que vão ajudar nesse esforço respiratório, e o aumento dos ritmos respiratórios e da pulsação, ok? Então, as pessoas com enfisema, além da tríade, eles vão apresentar essa sintomatologia. Com relação ao diagnóstico, é feito alguns exames diagnósticos, tá? A história do paciente, mais o exame físico, né? A nossa anamnese, certo? Além disso, é feito raio-x de tórax. Nesse raio-x de tórax vai aparecer a hiperinsuflação, tá? Que é o aumento do volume dos pulmões, ok? E também vai se fazer o exame de gasometria arterial, tá? Nesse exame, nós iremos, ele vai detectar, né, ele vai mostrar aumento dos níveis de CO2 e uma diminuição dos níveis de O2, né, que é o que a gente já observa no processo de envelhecimento e com o enfisema isso se torna mais intenso, o aumento do CO2 e a diminuição do O2. O tratamento, né, é melhorar a qualidade de vida e fazer com que a doença progrida mais lentamente, porque o enfisema, ele é irreversível, tá? Então, é a base de medicamentos, fisioterapia respiratória e oxigenoterapia, tá? Essa fisioterapia respiratória, ela é feita mais no sentido, né, de trabalhar esse esforço respiratório que realmente vai ser, como é que eu posso dizer? Muito difícil, muito dificultado no idoso com enfisema, ok? E daí nós vamos para a bronquite crônica, ok? Na bronquite crônica, pessoal, né, ocorre uma inflamação persistente do revestimento dos tubos brônquicos, causado por exposição aos agentes irritantes, fumaça, cigarro e substâncias químicas, exposição a alérgenos, poeira e pólen e aumento da secreção de muco. Então, aqui o que é que vai acontecer? Essa inflamação, ela vai ocorrer a nível de brônquios, tá? Isso, né, essa secreção, ela vai ser facilitada, o seu aumento, de acordo com a exposição aos fatores de risco, que nós já vimos. Fumo, né, fumaça, poluição do ar, certo? E além, né, de exposição a alérgenos, ok? Aí, como é que vai acontecer? Veja bem aqui a gravura. Vamos entender, ó. Aqui nós temos
né, um brônquio. Esse brônquio, ele se encontra inflamado, tá? Devido à presença, estão vendo aqui a luz desse brônquio, que ele, dentro dele, está um amarelo, tá? Esse amarelo é acúmulo de secreção. Essa secreção, ela é facilitada a sua produção devido à diminuição dos cílios da traqueia, tá? Então, isso vai fazer com que facilite a entrada de micro-organismos e poeiras e sujeiras, né? A inalação aí, e daí vai acumular essa secreção, tá? O idoso, ele já tem, dentro do processo de envelhecimento, uma dificuldade de expectoração, tá? Aí aqui, ó, o que é que acontece? A bronquite crônica só é diagnosticada em estágios finais, quando ocorre dano permanente. Então, por ser uma DPOC, ela já é irreversível, tá? Aí o que é que acontece? A pessoa com bronquite, né? Vamos falar do idoso, ela, como é que eu posso dizer? Ela tende a tossir, tá? A gente sabe que quando mais jovem, quando a gente tosse, né, que até nossa mãe diz, tosse para expectorar, não é? Então a pessoa, quando é mais jovem, quando ela tosse, então ela tem uma facilidade maior de expectorar essas secreções, fazendo com que ela diminua e a pessoa, mesmo com a bronquite crônica, ela não tenha tanta dificuldade respiratória. Só que no idoso, essa tosse, digamos assim, que ela não serve mais tanto para esse processo de expectoração. Por que é que ela não serve mais tanto? Porque os cílios estão reduzidos. Daí vocês vejam a importância desses cílios para a nossa proteção respiratória, tá certo? Então, logicamente que esse idoso vai tossir, tá? Mas ao mesmo tempo que ele tosse, ele já vai apresentar dificuldade de expectorar essa secreção. E o pouco que ele consiga, tá? Os cílios não estão protegendo para que não entre mais micro-organismos e crie novas secreções, tá? Então, seria um processo que não é eficaz, ok? Dentro da bronquite crônica, ok? Aqui, nós temos aquela mesma gravurinha, certo? Que vocês observaram no enfisema, certo? Ele vai apresentar os espaços entre os alvéolos, e aqui vocês observam o alvéolo aqui com tampão mucoso, que é realmente a excreção, ou a secreção. Aí observe o quanto ele já tomou a luz desse brônquio, tá? E quanto menos luz, né? Quanto menos o espaço aí, mais vai dificultar aí a troca respiratória, o processo respiratório, dificultando aí esse idoso a respirar. Os sintomas, né? O mesmo, a tríade, expectoração de muco branco e espesso, purulento quando há infecção, certo? Porque como a gente viu que é um processo inflamatório, tá? Então ele vai apresentar, né, esse processo infeccioso. Tosse persistente, dispneia, fadiga e dificuldade de dormir, tá? Por isso que o idoso, né, ele tem que ser orientado às posições que melhor, né, a Fowler, semi-Fowler, né, as posições que melhor, que ajudam nesse processo de respiração, ok? O diagnóstico é o mesmo do enfisema, tá? Histórico, exame físico, raio-x de tórax, onde vai detectar a hiperinsuflação, né? O aumento do volume dos pulmões, e a gasometria, onde nós iremos ver maiores níveis de CO2 e menores níveis de O2.
Exatamente, Virginia, tá? Porque essas são posições que facilitam aí esse processo respiratório, ok? E realmente eles têm que habituar-se, né, a dormir dessa maneira, para ver se pelo menos eles conseguem dormir e facilita aí um pouco essa respiração, ajuda, né, nesse processo respiratório, ok? O tratamento, pessoal, é o mesmo aí do enfisema, tá certo? Exercícios respiratórios, medicamentos e a questão da qualidade de vida, né? O tratamento é em benefício da qualidade de vida, de uma melhor qualidade de vida para esse paciente e a questão do processo, né, do progresso mais lento da doença, porque, como nós vimos, ela é irreversível, tá? E daí, a última patologia que nós vamos ver hoje, para as demais ser aí na videoaula, na nossa aula extra, é a asma, tá certo? Caracteriza-se por constricção ou por constrição espasmódica dos brônquios e inflamação, tá? Então, a asma, ela acontece a nível de brônquios. Durante as crises, os brônquios produzem grande quantidade de escarro espesso, tá? E nós temos a questão intrínseca da asma, que é o quê? Ela pode ser produzida por uma infecção viral ou bacteriana, e também tem a questão emocional quando ocorre as crises de asma, tá certo? Porque além da dificuldade que esse pulmão vai ter para respirar, a questão emocional, né, o medo de não conseguir respirar, ajuda a aumentar a dificuldade respiratória, ok? Vamos acompanhar aí. Então, aqui vocês observam, né, que a gravura, foi que sumiu, que a gravura aqui da asma, a nível de alvéolos, né, parecida com a da bronquite. Por quê? Porque é acúmulo de secreção a nível de brônquios, o que vai fazer, né, com que diminua a luz desses brônquios, dificultando aí esse processo respiratório, tá? A troca gasosa aí. A sintomatologia da asma, sibilos, tosse inicialmente não produtiva, tá? Que essa tosse, ela tende a ficar um pouco produtiva, certo? Principalmente nos horários manhã e noite, tá? Que teoricamente são os horários um pouquinho mais frios, tá? Pele hipocorada, devido à diminuição aí da oxigenação, diaforese durante a crise, essa diaforese muitas vezes causada pela ansiedade, pela apreensão, pelo medo de faltar realmente o ar, né, como eles dizem no popular, e chiado audível em estado asmático. Então, escuta-se realmente esse chiado, que muitas vezes a gente não precisa nem do uso do estetoscópio, tá? Para que a gente escute esse chiado, certo? A nível de estetoscópio, nós iremos escutar os sons normais dos pulmões, que são os murmúrios vesiculares, tá? Naquelas pessoas que apresentam asma, nós iremos escutar os estertores, que são sons pulmonares anormais. Esses estertores, eles podem aparecer crepitantes, seria tipo um rigido, tá? Estertores bolhosos, que é no sentido dessa secreção, ela conseguir se desprender, né, dos brônquios em algum momento, então a gente escuta, né, as bolhas aí, os sibilos, os roncos e o estritor.
Esse estritor é parecido com os estertores crepitantes, tá? Só que ele é mais, digamos assim, mais audível, o som é mais agressivo, ok? Então, são sons aí característicos, né, vistos na asma. Os exames diagnósticos da asma, nós temos o espirômetro, que mede o fluxo do volume e a capacidade dos pulmões em inspirar e expirar o ar, e a diminuição do fluxo de ar pode parecer uma crise asmática em horas ou em dias, certo? Essa diminuição, pessoal, é quando a gente diz que realmente a pessoa está em crise asmática, né? A pessoa tem asma, então ela vai apresentar essa redução, vai apresentar esses sons, mas quando ela está realmente em crise, tá? Essa diminuição do fluxo de ar, ela se torna mais intensa, daí a crise, ok? Desencadeando a crise. E o tratamento, pessoal, nós temos aqui, né, Roche, a literatura de Roche, ele fala para evitar broncoespasmos e melhorar o padrão respiratório, tá? Seria, no caso aí, fazer com que a pessoa que a gente viu que a asma, ela já mexe com o emocional, ela já vai trabalhar aí a ansiedade desse paciente, tá? Quando ele tosse muito, essa ansiedade, ela tende a aumentar, certo? E, na realidade, nós temos que ajudar a esse idoso que tem asma a melhorar o seu padrão respiratório, certo? Como é que a gente pode ajudar ele a melhorar o seu padrão respiratório? Através da fisioterapia respiratória, ensinando a esse idoso os exercícios, o idoso e ao cuidador, né, os exercícios respiratórios, tá? E os medicamentos aí, que são usados no tratamento da asma. Alguma dúvida, meus amores? Deu para entender tudo? Então, só reforçando o que eu falei no início, para ficar gravado aqui, para quem for assistir a aula, tá? Irei dar aula extra, que será a parte 2 do sistema respiratório, tá? Então, vou fazer uma videoaula para vocês, como aula extra, tá? Então, até terça vai chegar isso aí para vocês, essa videoaula. Tá? Outra coisa é com relação à nossa AV1. No cronograma estava dia 16, que seria hoje, mas aí eu mudei e vai ficar dia 28/9 até o dia 4/10. Eu estarei à disposição de vocês, né? E no dia da nossa aula, à noite, né, na quarta noite, estarei à disposição pelo WhatsApp, tá certo? E o conteúdo da nossa avaliação são fundamentos da geriatria, que foi o nosso primeiro conteúdo, sistema respiratório e sistema neurológico, que a gente vai ver quarta-feira que vem, tá bom? E os exercícios vão chegar, tá? Os exercícios, né, as atividades, vocês sabem que a gente recebe até um dia antes do início da AV1. Então, até o dia 27, eu estarei recebendo essas atividades de vocês, tá bom? Cheiro no olho, até mais, qualquer dúvida, estou à disposição.